Bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Bia, escritora de fantasia e uma artista buscando trazer mais magia para o nosso mundo. Hoje eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre ser artista. Primeiro de tudo, o que muitas pessoas querem saber, como você virou artista? Eu sei que muitos artistas desenham desde pequenos, têm uma história muito ampla e antiga com a arte, mas eu já era adulta quando eu comecei a pegar meus desenhos e falar: eu quero ser artista, eu quero aprender de verdade a desenhar. Claro que quando eu era criança eu desenhava, mas eu meio que abandonei isso porque eu achava que arte era apenas talento e que eu não tinha esse talento. Eu foquei muito mais nas minhas energias na escrita. Eu sou escritora de fantasia, distopia e ficção científica. Então eu achava que meu talento único era apenas escrever. Até hoje a minha habilidade em escrita é muito maior que a habilidade em desenho. Elas não são nem comparáveis ainda, porque eu tenho muitos anos de experiência sendo escritora. Até que chegou um dia que eu quis representar meus personagens de forma visual e eu queria aprender a desenhar porque eu gostava muito de desenhar. Então eu resolvi ir atrás de tutoriais no YouTube, coisas assim, e comecei a aprender sozinha a desenhar. Desde então eu comecei a testar várias técnicas, várias mídias, desde tinta acrílica, lápis de cor, canetinha, marcador, giz pastel oleoso. Eu amo as infinitas possibilidades de você trabalhar com diferentes materiais e cada material te dá um resultado diferente. Faz pouco mais de um ano que eu tô realmente praticando todos os dias e tentando aprender e melhorar as minhas habilidades. Eu me considero ainda bastante iniciante, mas eu já tô bem melhor do que eu comecei. Então, assim, para começar a ser artista, eu sinto que foi meu chamado, assim, de pegar e me expressar através da arte, que eu me expresso através das palavras e agora também dos meus desenhos e das minhas artes. Em relação a essa expressão, eu já até falei um pouco em outro vídeo, por isso eu não vou me estender muito nesse tópico, mas estilo próprio, será que eu tenho um? Embora muitos dos meus desenhos compartilhem certas características de tipo, eu gosto de fazer olhos grandes, por exemplo, eu não tenho exatamente um estilo. Eu sigo muito o que o meu coração manda, o que aquela técnica, aquele material tá pedindo, como que pode ser o resultado dependendo do que eu quero expressar. Então, embora eu queira fazer mais artes bem autorais que dê para perceber que são minhas, eu não quero muito me prender a apenas um estilo, porque quando eu me prendo a apenas uma coisa, eu tendo a ficar muito chateada e perco o interesse de fazer aquilo. Tipo, tem muita gente que fala que pra você pegar um material e se tornar o mestre daquele material. E pra mim não funciona assim. Uma hora eu tô pintando com tinta acrílica, outra hora eu tô pintando no digital. Aí eu preciso testar um pouco de lápis de cor e assim por diante. Outro tópico relacionado à arte é como se lida com o perfeccionismo. Eu sou muito perfeccionista, tipo, de um nível patológico de perfeccionismo, de tipo, me sentir muito mal se as coisas não saem perfeitas. E nós somos humanos, a perfeição não existe pra gente. Então, graças a muita terapia, o meu perfeccionismo está sendo um pouco mais tolerável. A minha maneira de lidar com esse medo constante da falha é o pegar o meu objetivo e dividir ele em pequenas partes que eu possa conquistar um pouquinho a cada dia, ou meter a cara e ir com medo mesmo, com medo de falhar e ir até o final. Porque tem vezes que o perfeccionismo não vai abandonar a gente, que o medo vai estar lá falando no nosso ouvido e a gente vai ter que fazer ainda assim. As duas artes do vídeo de hoje são um exemplo disso. Eu ainda não estou muito acostumada a gravar pintando e não estava no meu cavalete para ter um ângulo melhor para mostrar no vídeo. Então, eu não estava enxergando direito por causa da luz que eu coloquei para gravar o vídeo para ter uma imagem melhor. Eu não estava vendo direito o que eu estava pintando. Então, essas duas artes estão longe de serem perfeitas, estão longe de serem ideais, o que eu queria, o que eu imaginava na minha mente.
mas elas foram feitas com todo carinho, com toda dedicação, o melhor que eu podia fazer naquele momento. E por mais que nosso perfeccionismo queira dizer outra coisa, isso faz muita diferença. Para mim, essa é a parte mais difícil de fazer arte. Você imaginar, você idealizar alguma coisa na sua cabeça, às vezes uma ideia genial que você quer colocar no papel, mas talvez você ainda não tenha capacidade, ou talvez aquela ideia seja para outro momento, ou talvez ela tenha que sair de uma maneira diferente mesmo. É assim que ela vai ser expressada. E essa é a arte, querendo ou não, a gente entrega muito de si fazendo uma arte, mesmo que ela não seja sobre a gente ou nossos próprios sentimentos. Você coloca seu esforço, seu conhecimento, seu amor na arte. A arte precisa da alma humana. É por isso que eu acredito que apenas humanos são capazes de fazer arte, capazes de entregar o sentimento, o significado por trás disso. Mesmo sendo uma arte bobinha, que não parece ter muita profundidade, ela faz a diferença também. E aí vem outro tópico que eu queria falar com vocês, que é a depressão e a arte. De longe, eu não acredito nessa coisa de artista torturado, que o artista para fazer uma boa arte tem que estar sempre mal. Inclusive, isso é um pensamento muito perigoso. Felicidade e coisas boas também podem trazer uma arte muito significativa e muito bonita. Mas eu acredito que a arte, com seu poder de expressão, também pode ajudar na depressão. Foi o meu caso, por exemplo, com os meus livros. Eu estava num buraco no fundo do poço quando eu comecei a escrever, e cada livro que eu já escrevi hoje curou uma parte de mim. E hoje eu tenho muitos desenhos, muitas obras que me ajudaram em momentos ruins também. Eu tenho momentos assim de catarse, de você colocar seu sentimento numa arte, mesmo que não seja exatamente o sentimento que você está sentindo no momento, mas você colocar pra fora, você pegar o pincel, a tinta e só colocar pra fora tudo que você está sentindo. E pra mim é fundamental para expressar meus sentimentos, para me entender nesse mundo. Pode não parecer, mas eu tenho muita dificuldade em ser verbal e expressar e entender meus próprios sentimentos. E a arte é fundamental para que eu consiga sobreviver nesse mundo sendo assim. Então não, eu não acredito nessa coisa de artista torturado. Inclusive, procurem ajuda se vocês estão precisando. É sempre importante cuidar da própria saúde mental e física. Mas eu acredito muito que a arte pode ser um tratamento, parte de um tratamento, claro que não substitui a ajuda, mas pode ser parte de algo que vai curar partes suas. Ainda nesse tópico de saúde mental, de arte, eu queria falar sobre comparação. Não vou ser hipócrita aqui e falar, eu não me comparo com ninguém, isso não é certo. Que a gente sabe que não é certo se comparar com os outros, a gente sabe. Mas falar é mais fácil do que fazer. É claro que a gente não deve se comparar aos outros, porque ninguém anda na mesma estrada. Claro que cada um tem suas forças, suas fraquezas. Às vezes você está se comparando a alguém que tem décadas de experiência a mais que você. Mas acho que a comparação a gente precisa desconstruir ela aos poucos, bloquinho por bloquinho dentro da gente. Mas acho que uma das principais coisas pra gente manter em mente é que a realidade das redes sociais não é a realidade de verdade. A maior parte do tempo as redes sociais estão ali para entreter, então o compromisso com a realidade não é o maior de todos. O que a gente vê ali são os melhores momentos, as melhores coisas. Até porque a vulnerabilidade e os momentos ruins nem sempre são bem aceitos nas redes sociais. Então todo mundo só mostra a melhor parte. Não estou culpando ninguém nem apontando o dedo pra ninguém. Eu mesma sou criadora de conteúdo e a gente fica meio que refém de algoritmos que às vezes não entregam nem para as pessoas que te seguem e querem ver seu conteúdo. A gente quer entregar a nossa arte, o nosso melhor, mas a gente tá refém dessas redes sociais que às vezes não cooperam com a gente. Muitas vezes elas não cooperam com a gente. E isso é
frustrante para uma artista. Aquela coisa que você tem que fazer uma arte boa, uma arte bonita, mas você tem que repetir isso muitas e muitas e muitas vezes, porque você tem que alimentar um algoritmo que parece um limbo, que engole cada vez mais vídeos. É complicado, mas é algo que a gente precisa fazer para divulgar a nossa arte, para divulgar os livros que eu escrevo. Então a gente acaba tendo que ser obrigado a continuar alimentando esse algoritmo. Mas como eu não quero acabar vendo apenas o lado ruim, as redes sociais também nos deram muita oportunidade para conhecer novos artistas, para ter muita inspiração com o trabalho deles. Graças à internet e às redes sociais, eu já consegui publicar 2 livros. Eu sempre estou em contato com artistas fenomenais que me inspiram muito e que me ensinam muito. Então a vida não é preto e branco, uma zebrinha tem muitas nuances, coisas boas e ruins. E eu agradeço muito por poder estudar arte, mesmo sem ter ido para uma faculdade de artes específica, por poder aprender tanto através do YouTube e por ter a chance de poder me expressar e compartilhar a minha arte com outras pessoas, com vocês que estão me ouvindo. E com essa nota positiva, eu vou terminando esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like para poder me ajudar a ajudar o meu canal. Se inscrevam para mais livros e arte. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!